Boa noite. Hoje é 17 de agosto de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. O governo chinês anunciou alguns dados oficiais que apontam para dificuldades da economia do país. Vamos aos 6 principais indicadores anunciados. Primeiro, expansão econômica de apenas 0,8% entre o primeiro e o segundo trimestre de 2023, dificultando a meta anual de 5% para o crescimento do PIB. Segundo dado, deflação de 0,3% na comparação entre julho e junho, entendida pelo próprio governo chinês como sinal de debilidade da demanda interna. Terceiro elemento, terceira informação, crescimento de 2,5% nas vendas de varejo no mesmo período, de julho a junho, pior que os 3,1% do mês anterior, de junho. Aumento de 3,7% da produção industrial contra 4,4% no mês anterior. Quinto indicador, elevação do desemprego nas zonas urbanas, de 5,2% em junho para 5,3% em julho, com a taxa de desemprego entre os jovens de 16 a 24 anos alcançando o recorde de 21,3%. Sexto indicador, finalmente, queda dos investimentos em ativos fixos, de 3,8% nos primeiros 6 meses do ano, comparados com o igual período do ano anterior, para 3,4% nos primeiros 7 meses. Para analisarmos o cenário chinês, hoje conversaremos com Iole Ilíada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro O Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Mônica Bruckmann, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das principais estudiosas do desenvolvimento econômico latino-americano. E Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular e comunicador digital. Em nome de Opera Mundi, eu cumprimento os 3 convidados e já passo à primeira pergunta. Como explicar a aparente fraqueza, a aparente debilidade da economia chinesa depois da pandemia, que o governo justifica pela baixa demanda doméstica? Com a palavra, a Mônica Bruckmann, que está voltando ao programa depois de um mês. Bem-vinda, Mônica. Oh, boa noite, Breno, Iole, Jones. Já tinha sido apresentada para o reloginho? Para o reloginho? Não. Na minha época ainda não tinha. Agora temos. Cadê o reloginho? Tá aí. Bom, não, eu queria, enfim, dizer que estou muito feliz de estar de volta aqui, mais de um mês, né? Mais um pouquinho. E, enfim, Breno, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui, até porque a gente veio acompanhando nas últimas semanas as notas veiculadas pelo New York Times, pelo Washington Post, pelo The Economist, digamos, a imprensa ocidental, e em comparação com a imprensa chinesa e as próprias declarações oficiais na coletiva de imprensa do diretor da Oficina de Estatística da China, em final do mês passado, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que realmente nós temos aqui uma operação mediática gigantesca, né? Quando a gente compara a forma em que a informação é apresentada por uns veículos e a forma em que é apresentada pelos órgãos oficiais da China, e, sobretudo, quando a gente vai ver as fontes diretas, seja Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, fica claro que existe aí um nível de, digamos, gestão da informação desde uma perspectiva mediática impressionante. E vamos com um dos indicadores assim, mais gerais, para ir aos mais concretos, dos que você citou, inclusive, eu queria introduzir um, que é a questão do PIB. Olha, o mundo não consegue passar de um processo de gravíssima crise econômica, não consegue passar a um momento de recuperação da economia mundial. É um momento de grande complexidade que está se alastrando muito além da crise do Covid-19.
Uma das questões que a imprensa ocidental coloca em relação à China é que grande parte dos problemas econômicos que ela está enfrentando deve ser, e a desaceleração econômica deve ser as medidas profundamente restritivas de mobilização da população, da economia devido ao Covid-19, que isso ainda estaria impactando. Mas quando a gente vai ver os dados de perda de vidas na China, 80 mil pessoas ao longo de toda a pandemia versus com 1.400 milhões uma população de 1.400 milhões de pessoas. Em relação aos Estados Unidos, com 1 milhão de perdas de vidas, ao Brasil, com 700 mil, mais um pouco, a União Europeia, com mais de 2 milhões de perdas de vidas humanas, a gente vê que realmente não tem muito sentido essa colocação. Mas, em relação ao PIB, uma questão interessante é que, quando a gente vê as projeções do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, a projeção de crescimento para a China, como todos sabemos, esse ano está em torno de 5,5% ou 6%. Quando a gente compara isso com os Estados Unidos, nós temos pífios 1,8%, a União Europeia 0,9%, quer dizer, estagnação da economia, e isso nos deve levar a uma questão de reflexão em relação o que significa a medida nessas diferentes regiões. Quando um país tem uma queda de 7% de expectativa de crescimento a 6%, inclusive com uma meta de 5% do crescimento do PIB, é um gravíssimo problema de desaceleração da economia. Quando um país como os Estados Unidos alcança apenas, projetado para 2023, 1,8%, é uma questão normal da crise mundial, da crise econômica mundial. E a União Europeia, com uma estagnação claríssima, também está dentro dessa ideia de que é um processo normal de recuperação econômica. Então, acho que essa é uma primeira questão que eu gostaria de observar, e nos minutos que me restam nas próximas perguntas, eu gostaria de desenvolver algumas questões em relação a esses indicadores que escondem muita coisa. Iole Ilíada com a palavra. Não, acho que restaurou. Minha conexão estava falhando. Se tiver problema, peço desculpa. Vamos esperar um pouquinho só. Vamos esperar aqui voltar a conexão da Iole. Senão a gente passa para o Jones. Não, vamos então passar para o Jones. Quando a Iole voltar, ela faz ela dá a resposta dela. Jones Manuel. Olá, Mônica. Olá, Breno. Todo o público do Ópera. Iole, quando voltar, antes de tudo, peço perdão pela imagem, está um pouco escura e o som está aquém do que normalmente está, né? Estou de viagem, estou aqui em São Paulo. Aproveito para convidar todo mundo que, eventualmente, de Assis, de Piracicaba e de São Paulo, capital, para olhar minhas redes, vão ter atividades nessas cidades. Dito isso, antes de entrar propriamente na pergunta, uma questão sobre até o título, né, do nosso debate hoje. Veja, não, a China não está em crise econômica, né? Há uma certa anedota muito boa que há mais de 25 anos, boa parte dos pensadores econômicos do mundo anglo-saxão veem qualquer redução do crescimento chinês como sinal de uma crise eminente, né? Então, há sempre uma expectativa de que a China vai entrar em crise, a China vai entrar em colapso. Porque, de fato, a China passou quase 30 anos crescendo a ritmos assustadores, né? Uma taxa de crescimento acima de 10%, e nos últimos anos a China vem passando por um processo de uma mudança do seu padrão de desenvolvimento, né? Ela vem tentando ampliar o papel do consumo interno, aumentando o papel da massa salarial no consumo, dando maior destaque à construção de bens coletivos, dependendo um pouco menos das exportações e do mercado mundial para sustentar sua taxa de crescimento econômico, sua taxa de investimento, inclusive um próprio debate aí muito positivo e virtuoso de mudar os critérios de êxito econômico, né? Nos 2 recentes congressos do Partido Comunista, se desenvolveu um debate sobre uma sociedade harmoniosa em que a taxa a medida de êxito da China não pode ser medida apenas pelo crescimento do PIB, né? Então, se coloca vários critérios de bem-estar social, de eliminação da extrema pobreza, de melhorar a relação do ser humano, meio ambiente, de garantir acesso a bens culturais, a felicidade, a
realização na comunidade nacional. Então, acho que tem vários elementos no cenário internacional que podem e devem preocupar o Partido Comunista Chinês, e a gente fala deles nas próximas perguntas. Mas, de maneira inicial, eu diria que a China, inclusive se comparada com o Brasil, está muito bem, né? Como o Mônica muito bem destacou, a gente está falando de uma projeção de crescimento de 5%, sabe? Num cenário de guerra da Ucrânia, no mundo de se recuperando do Covid, de estruturação das cadeias produtivas, de redução do crescimento da União Europeia, dos Estados Unidos e tal, a China ainda exibe números invejáveis. Com a palavra, Iole Ilíada. Aqui torcendo para a conexão segurar. Boa noite, Breno. Ai, meu Deus, não é possível. Já caiu, tá funcionando, né? Pode ir, tá? Não caiu. Tá bom. Então, boa noite, Breno, boa noite, Jones, boa noite, bem-vinda, Mônica, boa noite a quem nos assiste. Eu vou na mesma linha que os meus colegas de bancada, né? Eu sei que a pergunta é provocativa e a pergunta fala em fraqueza, em debilidade. Eu acho que, né, em qualquer mundo real, a gente está muito longe de estar diante de um fenômeno de fraqueza e debilidade de uma economia, né? Então, basta lembrar que os Estados Unidos estão comemorando que nesse mesmo trimestre eles cresceram 0,4% e que no ano anualizado, né, então de julho a julho, isso dá 2,4%. A zona do euro está dando, graças a Deus, que cresceu 0,3% e anualizado dá 0,6%. A China como já disseram, como você mesmo apresentou, 0,8% e anualizado 6,3%. Então, se a economia da China está fraca, do resto, então, está moribunda. E, como já disseram, não é a primeira vez que anunciam não problemas, desequilíbrios, uma desaceleração que é real, mas o colapso, né, o iminente colapso da economia chinesa. Ou, como disse o próprio Joe Biden num evento de campanha de arrecadação lá em Utah, ele disse que a economia chinesa era uma bomba relógio e acrescentou que isso era perigoso para o mundo porque pessoas más, quando estão com problemas, tomam decisões más. Bom, enfim, evidentemente não se trata disso. Agora, para não fugir do assunto, é óbvio que existe uma desaceleração e existem desequilíbrios. Uma parte deles é dada pelo simples fato de que, quando os chineses optaram, desde 78, por reintroduzir ou por incrementar relações capitalistas de produção, né, no seu país, eles importaram junto, eles trouxeram junto as contradições do capitalismo. Esse é o caso evidente, por exemplo, do setor imobiliário. A crise do setor imobiliário é uma crise típica das contradições do capitalismo. E a crise imobiliária é uma das responsáveis por um desses aspectos a que o Breno chamou a atenção, que é a redução do consumo das famílias. Depois a gente pode falar mais sobre isso. A outra questão é que quando você opta por incrementar as suas relações econômicas e financeiras internacionais, você fica mais sujeito às turbulências da economia internacional. Isso também é uma questão para a China, né? Esses são fatores estruturais, mas nos trazem os fatores conjunturais, ou seja, nós vivemos uma crise internacional. Nessa crise está embutida a Covid, como bem disse a Mônica, a guerra, a recessão desses países que citamos, os países centrais, e também poderíamos citar as altas taxas de juros internacionais. Afinal de contas, os governos estão adotando este mecanismo para barrar os surtos inflacionários. Tudo isso reduz as exportações chinesas. Isso é um dado concreto. As exportações chinesas reduziram, né, nesse último ano também, anualizada, né, com conta de julho a julho, cerca de 14%. Isso é um problema real. Agora, eu queria, e com isso eu termino, alertar para o fato de que esses dados também refletem uma mudança na política econômica impulsionada pelo próprio partido, pelo próprio governo. É uma decisão do próprio governo de mudar um pouco estruturalmente a política econômica da China. E isso também produz esse tipo de desequilíbrio momentâneo. Mas sobre isso falamos depois. Vamos a mais uma questão. A queda de investimentos poderia refletir
algum nível de resistência e até de sabotagem do capital privado diante da crescente intervenção do Estado na economia nos últimos 10 anos? Com a palavra, Jones Manuel. Eu já acho que não necessariamente. Desde a crise de 2008, você tem um crescimento do papel do investimento público na economia chinesa, né? A gente volta e meia vê matérias, inclusive no Opera Mundi, sobre os feitos fantásticos da China, de construir a maior linha férrea do mundo, tem a maior rede de trens de alta velocidade, trens-bala do mundo, e que conseguiu erradicar a extrema pobreza e conseguiu fazer isso e aquilo. Há um crescimento desde a crise de 2008 do investimento público na condução da economia chinesa. Isso por um lado. Por um segundo lado, recentemente, acho que faz 10 dias, saiu uma matéria no Opera Mundi, que o título, se não me falha a memória, é As Insubmissas Finanças Chinesas, algo nesse sentido. É uma matéria muito boa que fala como, a partir dos anos de 2000, houve um processo de alavancagem, né, dos investimentos dos entes federativos locais a partir de especulação, a partir de processos de vendas de título, de comercialização de terras e tal. Isso estimulou muito o endividamento dos entes locais para alavancar o investimento, e que há um processo de mudar isso, de refrear esse processo, né? Aumentando a regulação sobre as entidades financeiras, controlando melhor os bancos de investimento, dando um controle na dívida dos entes federados, o que necessariamente provoca uma certa redução também do investimento, né? Além disso, também há um processo de contenção de algumas bolhas especulativas, né? Aí eu citou muito bem o mercado imobiliário, né? A China vivia um boom imobiliário gigantesco, em que acho que o caso mais chamativo, esse aí mesmo, o caso mais chamativo foi o caso da Evergrande, né? Mas há também um processo de controle geral, por exemplo, expansão de negócios privados na área da saúde, na área da educação. Há uma certa restrição maior de crédito para alguns ramos da economia que antes tinham pleno apoio do Estado, o que se reflete nesse momento na iniciativa de tentar construir um estado de bem-estar social chinês. Então, você tem vários fatores que poderiam explicar uma redução do investimento privado na China, não necessariamente um processo de sabotagem ou intensificação do conflito político. Teria que olhar os dados com mais cuidado. Até porque eu lembro que o The New York Times, acho que foi em 2014, 2015, alguma coisa assim, é uma matéria bem chamativa, que anunciava a volta do stalinismo, o neo-stalinismo. Antes de me xingarem de neo-stalinismo no Brasil, o The New York Times começou com isso aí nos Estados Unidos, que ele falando desse processo, né, da campanha de corrupção do Partido Comunista, que vários empresários banqueiros estavam sendo presos, e alguns deles fuzilados, o que é uma pena, fico muito triste com isso. E aí já esse conflito do Partido Comunista com os bilionários é um elemento antigo, vem se aprofundando em alguns aspectos nos últimos anos, vem numa crescente, é inegável, mas não é como se agora, nos últimos anos, eles estivessem sentindo o peso do Estado, do Partido Comunista, restringindo algumas liberdades políticas que tradicionalmente os capitalistas têm no mal chamado Ocidente. Muito bem. Com a palavra, Iole Ilíada. Eu diria que sempre é possível, né? Quer dizer, a gente nunca deve subestimar o fator político nas decisões dos empresários, ao contrário do que às vezes a gente acha, né? São só decisões racionais econômicas, o componente político também entra. Os dados do primeiro semestre, esses todos que foram divulgados, né, eu brinco que é pelo IBGE da China, né, agora em julho, 17 de julho, para ser mais precisa, mostraram que o investimento público no primeiro semestre cresceu 3,8%, mas o investimento privado reduziu 0,2%. Então, está havendo um aumento do investimento privado que não está sendo acompanhado por um aumento do investimento público, que não está sendo acompanhado pelo aumento do investimento privado. Claro que, como bem o Jones disse, há razões objetivas para isso, essas que nós já citamos, né? Uma retração do mercado interno, uma retração do mercado externo, uma diminuição do crédito, um aperto maior do crédito, tende a reduzir os investimentos. Mas também
não é de se surpreender que alguns desses setores estejam justamente utilizando esses problemas ou essa desaceleração para pressionar, para chantagear o governo, não só, aqui é interessante, não só para reduzir taxações ou para flexibilizar essas regras de atuação, mas para ampliar os canais de financiamento e investimento público. Financiamento e investimento público, essa é uma contradição, porque, na verdade, se deseja que o governo chinês coloque muito dinheiro em circulação justamente para aumentar a lucratividade e reduzir o risco dessas empresas. E como o Jones já falou, uma decisão, e depois a gente fala mais sobre isso, uma decisão no sentido oposto, justamente pelas contradições que esse modelo estava gerando na economia chinesa. E há um elemento adicional aí que tem a ver com as sanções dos Estados Unidos com relação ao setor de microcondutores e a outros setores tecnológicos. Essa sanção, ela sanciona também empresas que fazem negócio, que investem na China. Então, esse desinvestimento ou esta retirada de investimento privado estrangeiro, principalmente estrangeiro, né, japonesa, é maior nos setores de alta tecnologia. E o que explica algo que também vem sendo anunciado pela imprensa, explica em parte, né, esse aumento do desemprego na juventude, porque essa é a faixa da população que mais se emprega em certos setores. Então, empresas como Alibaba, empresas como Tencent e outras desse naipe tiveram pela primeira vez resultados negativos, receitas negativas, né? Então, há uma crise nesse setor, mas ela tem a ver também com esse rearranjo estrutural. Muito bem. Com a palavra, Mônica Bruckmann. Breno, eu estou me dando conta aqui que a gente teve uma deflação do nosso tempo, né? Caímos para 3 minutos por pergunta, diante dessas mega perguntas que você faz. O que houve foi uma disciplina do tempo. Ele sempre tinha que ser 3 minutos por resposta. Veja, os chineses vêm falando de um desenvolvimento de alta qualidade. O que isso significa? Em primeiro lugar, investimento para a expansão da demanda interna, a demanda doméstica, e vamos lembrar que a China já fez isso em 2008, na crise de 2008, suprir a queda da demanda externa por a demanda interna do mercado doméstico. E vamos lembrar que a China tem uma população de 1.400 milhões de pessoas, o que representa quase 20% da população mundial. Em segundo lugar, aprofundar a reforma de abertura. Em terceiro lugar, revigorar as entidades empresariais, o que quer dizer o setor privado. Portanto, eu acho pouco provável que as empresas, digamos, chinesas, as empresas privadas chinesas, avancem numa política de sabotagem, seria se sabotar a elas próprias. Se a gente pensa, como a Ioli colocou, no investimento de empresas estrangeiras na China, também acho pouco provável, porque, vejam, esse é um momento em que o discurso de países como Estados Unidos, alguns países europeus, o discurso oficial se afasta muito da realidade econômica em relação às próprias empresas das respectivas nacionalidades, né? Existe cada vez uma distância maior entre esse discurso cada vez mais ideológico e a prática econômica. Quando a gente vê, por exemplo, o índice S&P 500, que é um dos principais índices do mercado financeiro, a gente tem que as maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos geram entre 7% e 8% da sua receita na China continental. Eu me pergunto, essas empresas vão deixar de perder essa oportunidade que dá o maior rendimento num país do mundo como na China? Eu duvido. Em segundo lugar, segundo fontes como a FactSet, por exemplo, a receita que grandes empresas dos Estados Unidos geram na China é maior do que os próximos 3 países, Japão, Grã-Bretanha e Alemanha, juntos. Então, eu acho pouco provável que a gente tenha, digamos, uma política de desinvestimento na China, dadas essas condições, né? E nesses minutinhos que me quedam, segundos que me quedam, eu queria me referir à questão da deflação.
O que foi publicizado amplamente nos últimos dias foi que a China teve uma deflação de 0,3% de julho de 2023 em comparação a julho de 2022. Vejam que interessante, quando a gente toma esses microtempos em relação a pelo menos um período anual, que é o que te permite medir o comportamento minimamente da tendência de uma economia anual. Quando a gente vê qual foi o índice de preços em relação aos últimos 12 meses, a China teve, no primeiro semestre, inclusive, não dos últimos 12 meses, no primeiro semestre, a China teve uma inflação de preços ao consumidor de 0,7%. E uma deflação de índice dos preços aos produtores, de 3,1%. E se a gente vê o comportamento do ano passado, a China teve uma inflação de 1,8% e o previsto para esse ano, janeiro a dezembro de 2023, é 1,9%. Portanto, eu acho que tomar como referência os microtempos para expandir esse comportamento ao ano inteiro e mais ainda uma crise de deflação é, no mínimo, irresponsável. Muito bem, vamos a mais uma questão da nossa noitada. O governo chinês anunciou, na última terça-feira, um corte inesperado na taxa básica de juros, de 2,65% para 2,5%, o maior desde 2020. Essa medida seria suficiente para acelerar a demanda interna, para ampliar a demanda interna, que o próprio governo considera como o principal problema da economia chinesa? Com a palavra, Iole Ilíada. Bom, os economistas têm alertado, principalmente aqui no Brasil, né, onde esse debate sobre os juros está caliente, que uma taxa alta de juros é proibitiva para o crescimento, mas que não necessariamente uma taxa mais baixa dos juros, por si só, é suficiente para empurrar, para alavancar o crescimento. Né? Então, eu acho que a taxa de juros é só um dos elementos de todas as medidas que os chineses vêm tomando para tentar enfrentar esse aspecto a que o Breno se referiu, que eles identificam como um problema já faz algum tempo, porque isso tem a ver com o que a Mônica falou, nessa transição de modelo, a força do mercado interno é importante. E, justamente por isso, houve uma reunião, o relatório sai dia 17, o relatório do Departamento Nacional de Estatísticas. Na semana seguinte, não por causa do relatório, mas na semana seguinte tem uma reunião do Comitê Permanente do Politburo do Partido Comunista Chinês, com a presença do Xi Jinping, e eles discutiram exatamente esse tema. E discutiram várias providências a tomar. E eu vou citar algumas delas, está no relatório, nesse relatório, está num comunicado que eles soltaram. É o impulso ao consumo de bens essenciais, como automóveis, eletroeletrônicos e utensílios domésticos, o incentivo de gastos com serviços como esportes, lazer e serviços culturais e turísticos, e políticas para estimular o investimento privado, né? Sendo que, no caso do comércio exterior e do investimento nos outros países, a ideia é manter estável, né? Não é crescer, mas é estabilizar, manter nos patamares atuais. Na mesma segunda, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma também apresentou um documento com 17 pontos, bem parecido, estimular consumo e investimentos privados, né? Via, evidentemente, estímulos governamentais, né? E nesse caso, haveria um investimento grande em setores de transporte, mas também energia limpa, né, nessa transição energética, etc. E em infraestrutura. Né? Então, ampliar, incentivar a construção civil, mas não mais no que se refere aos edifícios de moradia, como foi no boom imobiliário, e sim a construções de infraestrutura. Enfim, são algumas das propostas. O que essas propostas mostram? Que existe... A taxa de juros não é um elemento isolado, existe uma série de... Eles estão discutindo o assunto, estão atentos, estão discutindo como atacar os problemas que eles estão identificando, né? Mas, ao mesmo tempo,
e acho que isso é importante, eles decidiram que tudo isso será feito a seu tempo. A seu tempo, leia, no tempo chinês. E se vocês olharem, com isso eu concluo, se vocês olharem os boletins da Bloomberg e outros boletins financeiros, aqui é muito interessante, porque há uma torcida política para que a China esteja entrando em colapso. Mas, do ponto de vista econômico, das empresas, do setor financeiro, há uma torcida no sentido inverso, para que a crise chinesa, ou os problemas chineses, sejam logo resolvidos. E aí, a grita é para que esse programa se acelere. Eles estão criticando o gradualismo e a demora da intervenção do governo chinês para solucionar esses aspectos que a gente está aqui discutindo. Mônica Bruckmann com a palavra. Breno, eu não sei se essa queda da taxa de juros de 0,15% era tão inesperada. Quando a gente vê o comportamento da taxa de juros básica na China de 2019 a 2023, 2019 4,25 e agora 3,50, eu acho que o que a gente vê é uma queda sistemática, pequena, durante esse período de tempo. Não tem nenhum mês, nenhum período que tenha saído desse padrão de queda sistemática, de redução, pequenas reduções da taxa de juros básica. Portanto, eu acho não só que era esperada, quanto, inclusive, planejada, segundo informações oficiais da China. Em segundo lugar, eu diria que não é suficiente, claro. A China está apostando nesse momento ao crescimento do consumo interno, é verdade, mas principalmente ao crescimento no setor serviços. E aí o que a gente tem que já nesse primeiro semestre de 2023, o setor hospedagem teve um crescimento de 15%, o setor de restaurantes de 13%, transmissão de informação 10%, software e outros produtos de internet de rede, 7%. Então, o que isso nos mostra é que existe uma reconfiguração do consumo interno na China, promovido pelo próprio Estado, que inclusive está recebendo maiores investimentos, que é o setor serviços, né? E uma outra questão que tem sido colocada nessa conferência de imprensa final do mês passado, e que a gente pode comprovar com os dados apresentados, é a questão da manutenção da taxa de desemprego, que, segundo eles informaram, está estável. E quando a gente vê os dados, o que foi noticiado com muitas manchetes nos últimos dias é a questão do desemprego entre jovens de 16 a 24 anos, como você bem citou, de 21,3%. Desemprego, em primeiro lugar, urbano e nessa faixa etária. Quando a gente compara essa taxa de desemprego na mesma faixa etária na Europa, nós temos um desemprego de 14,5% e nos Estados Unidos de 8,7%. Mas quando a gente vê o desemprego total, no período dos últimos 12 meses, a União Europeia tem um desemprego de 6%, a China de 5,3% e Estados Unidos de 3,4%. Então, a China está mais ou menos, em termos de desemprego em todas as faixas etárias, dentro das taxas que a gente observa nos Estados Unidos e na União Europeia, né? Mas se você toma exatamente essa faixa etária, parece uma coisa escandalosa. E mais uma questão que eu gostaria de colocar aqui é que na China existe um período de desemprego em jovens sazonal, que é o que eles chamam sazonal. Por quê? Porque grande parte da população de jovens na China estão cursando a graduação universitária. Então, exatamente o mês, porque são dados de junho, né? Junho, julho. Exatamente no mês de maio e junho é o mês de colação de grau, de formação, de formaturas. Esses jovens entrarão ao mercado de trabalho só em início do próximo semestre, agosto e setembro. Então, existe uma questão sazonal na questão do emprego também. Muito, muito bem. Vamos aqui à nossa quarta pergunta da noite. Os mecanismos de economia planificada poderiam dar ao governo chinês uma maior capacidade de enfrentar esse cenário
aparente de subconsumo e baixa de investimentos, uma capacidade maior do que aquela que ocorre nos países capitalistas? Com a palavra, Mônica Bruckmann. Tem algo estranho nessa conta aqui. Não. Acho que o Jones não falou. O Jones não respondeu a questão anterior, por isso está dando problema. Então, vamos voltar à questão anterior. Ô, Jones, tem que apitar quando falha o apresentador. Não, eu estava vendo a sabotagem, estava vendo até onde ia. Eu fiquei só esperando. Ia sair no Twitter que se tratava de uma sabotagem encomendada pela direção do PCB. Bora lá, Jones. Desculpa, eu falhei aqui na minha lista. Não, tranquilo, muito rapidamente, porque Ioli e Mônica já responderam o fundamental. Só uma consideração, veja, a redução da taxa básica de juros, ela não necessariamente ela alavanca investimentos ou crescimento econômico, né? Ela melhora as condições de investimento. Então, o investimento ele tem uma série de variáveis. Tem a variável da demanda, tem a variável do tempo de maturação do investimento, das expectativas, do custo de crédito, de para onde vai ser direcionado esse investimento, enfim, tem uma série de variáveis. Então, o processo de redução da taxa de juros, ele facilita o processo de alavancagem do investimento, mas por si só, ele não garante nada. Até porque, inclusive, a redução, embora significativa para os padrões chineses, não foi lá muito alta, né? Ela é muito mais significativa quando você pega o histórico de decisões do Banco Central da China, mas não é uma redução da taxa de juros tão robusta e tão significativa assim. Aliado a isso, a China ela tem uma particularidade, né? Porque boa parte do crédito chinês está nas mãos do Estado. Então, ela já tem uma série de créditos direcionados de acordo com setores estratégicos. Então, a taxa básica de juros da China diz muito pouco, por exemplo, sobre o crédito direcionado para a fabricação de semicondutores, que está no setor de inteligência artificial, de biotecnologia, de indústria aeroespacial, de indústria de defesa, de informática e telecomunicações, enfim, os setores mais dinâmicos que são prioridades na produção de ciência e tecnologia e que estão diretamente envolvidos, né, na mal chamada guerra comercial com os Estados Unidos, todos os processos de boicote. Então, acho que é uma medida importante, né? Mas que por si só não alavanca o investimento privado. E aí, como eu tenho 1 minuto e tudo de essencial já foi dito nas respostas anteriores, inclusive isso faz chamar sobre um debate até aqui no Brasil, né? A gente conseguiu finalmente uma redução da taxa de juros, a taxa Selic de 0,5, e já se falou sobre o impacto disso num possível crescimento econômico brasileiro, numa alavancagem do investimento, redução por si só da taxa de juros, sem, dentre outras coisas, um forte crescimento da demanda, não gera aumento de investimento, né? Acho que esse é um fator fundamental. Inclusive, é um dos pressupostos de uma teoria macroeconômica neoliberal de que mantendo a taxa de juros baixo como um elemento central, o investimento necessariamente vem. Basta ter um ambiente estável, com previsibilidade e boas expectativas do mercado, e não é isso que acontece no mundo real. Muito bem, então agora vamos mesmo à quarta pergunta da nossa noite. Agora que o Jones respondeu a terceira pergunta. A quarta pergunta, eu vou repeti-la. Os mecanismos de economia planificada poderiam dar ao governo chinês uma maior capacidade de enfrentar esse aparente cenário de subconsumo e baixa de investimentos, uma capacidade maior do que os países capitalistas do Ocidente? Mônica Bruckmann, com a palavra. Eu vou responder essa pergunta, Breno, menos especulando do que poderia acontecer e mais tentando olhar para o passado, o que de fato aconteceu. E como a capacidade que teve e tem o Estado chinês de planejamento e de condução do processo econômico tem feito com que esse país consiga surfar várias crises econômicas, inclusive a de 2018, que impactou tanto as economias desenvolvidas do Ocidente, e que a China conseguiu, a partir de mecanismos de planejamento do Estado, por exemplo, quando perdeu 25 milhões de empregos devido à crise mundial, esse país criou 28
milhões de novos empregos justamente no setor de infraestrutura e de construção, né? Então, eu acho que a história mostra que a China tem feito assim, tem conseguido diminuir o impacto das crises. Agora, certamente, nós temos alguns instrumentos que a China tem à disposição, que é a Banca de Desenvolvimento. Quando a gente vê o ranking dos 10 maiores bancos do mundo, 5 são chineses, e são principalmente bancos públicos, exatamente dentro das funções de qualquer banco de desenvolvimento. Então, acho que esse é um mecanismo importantíssimo para poder gerir um processo de crise econômica do país, ou inclusive no contexto de uma crise econômica mundial. Como têm sido os investimentos nesse primeiro semestre de 2023? Infraestrutura tem crescido 7,2% em termos de investimento estatal, indústria 6% e incorporação imobiliária 7,9%. O que a China está propondo para o segundo semestre? Uma diminuição do investimento na infraestrutura, como política de Estado, e um aumento no investimento e o gasto público no consumo interno, né? Isso já foi dito e faz parte dos lineamentos principais da estratégia para os próximos meses e anos. Agora, uma coisa interessante nesse processo é que o papel do Estado, nesse momento, está sendo definido por eles como uma espécie de criador de últimos recursos para apoiar o setor imobiliário e financeiro, né? Um credor, desculpem, em último recurso, em última instância, o que permitiria diminuir o impacto da crise imobiliária, e, de outro lado, um investidor em última instância para impulsionar a demanda interna. Então, com esses mecanismos da Banca de Desenvolvimento e outro tipo de investimento, a China consegue diminuir o impacto em vários setores da economia e conseguir avançar numa tentativa de reorganizar um equilíbrio econômico no resto do ano e nos próximos anos. Muito bem. Com a palavra, Jones Manuel. Veja, a pergunta é muito difícil de responder, porque a China deixou de ser uma economia planificada há mais de 30 anos, né? A China é uma economia com planejamento econômico, como, enfim, a gente provavelmente não deve achar nenhuma economia no mundo, a China deve ser única nessa escala, com tais mecanismos capitalistas, né? Ou de mercado, como preferirem chamar, e um nível de planejamento, né? Como eu falei anteriormente, a China, por exemplo, é uma atipia em termos de controle público do crédito, regulação do mercado financeiro e controle de capitais. Em nenhum país da OCDE você vai achar esse nível de regulação sobre o capital. A China também tem coisas que fazem com que, inclusive, alguns autores falem que é difícil afirmar que existem setores capitalistas na economia chinesa. Eles chamam de setores não estatais, porque, por exemplo, as decisões estratégicas de investimento das grandes empresas privadas passam por um controle direto do Partido Comunista, que tem membros em cada conselho administrativo, né, das grandes empresas consideradas estratégicas. Então, até as decisões de investimento, fusão, redução de custos, modernização, passam por um controle direto do Partido Comunista ali no processo de produção. Então, seria um exercício especulativo útil, mas é isso. A China é uma economia que tem um planejamento muito sui generis, que combina alguns elementos da época maoísta, bem poucos, mas ainda existem, com um keynesianismo quase que de tipo ideal. Se a gente fosse imaginar o que seria uma coordenação keynesiana do Estado na economia de mercado, todos os elementos ali estão mais ou menos colocados na China, com uma potente economia de mercado, com o maior número de bilionários do mundo, inclusive, né? Então, na verdade, volto nesse texto, né, sobre as finanças que saiu no Opera Mundi, o texto traz uma coisa que é muito curiosa. O texto fala de uma constante mudança institucional para tentar regular as finanças chinesas, fala
de uma capacidade do Estado chinês estar sempre enquadrando o mundo das finanças, da especulação financeira, mas ao mesmo tempo de como a dinâmica de reprodução do capital sempre inova e consegue escapar aos mecanismos regulativos, né? Então, acho que a grande questão na China é um desafio perene de regular a dinâmica de reprodução ou sociometabolismo do capital, até quando isso é possível e não sofrer das suas maiores agruras, né? Porque algumas delas existem, né? Acho que a gente falou aqui do grau de desigualdade, né? Com todas as vantagens que a China tem frente, por exemplo, à falecida União Soviética, a União Soviética não tinha o desemprego que a China tem, por exemplo, embora frente aos países da OCDE e outros países do mundo, o nível de desemprego chinês seja baixíssimo, né? Então, enfim. Muito bem. E olha, Ilíada com a palavra. Na minha primeira resposta, eu disse que quando a China opta por reintroduzir relações capitalistas de produção, ela traz junto as contradições do capitalismo. Então, qual seria a vantagem de uma economia planificada? Seria justamente você poder antecipar, antever os problemas e tentar aprovar medidas que contrarrestem, que superem, que minimizem, pelo menos, essas contradições produzidas pelo capitalismo. Então, nesse sentido, obviamente, eu acho que o fato de ter uma economia planificada, e eu discordo do Jones, eu acho que eles têm, uma economia planificada é muito mais vantajoso para enfrentar esse tipo de problema do que caso eles deixassem isso ao sabor das leis de mercado. Mas atenção, algo importante, este planejamento que os chineses fazem, e é isso que às vezes o Ocidente ou não entende ou não quer entender, o planejamento, ele não é feito, ele é pensado em médio e longo prazo, não planejamento de curto prazo, é de médio e longo prazo. Então, as diretrizes que eles estão seguindo são diretrizes de médio e longo prazo. E é por isso que quando eles olham para o que o Ocidente diz e dizem, e nesse mesmo relatório, dia 17 de junho, eles disseram a economia chinesa já voltou ao normal, e o Ocidente disse, nossa, vai entrar em colapso, é porque eles estão enxergando o médio e longo prazo. Eu vou citar aqui o exemplo que já foi aqui mencionado pela Mônica, que é essa mudança do modelo de desenvolvimento para um desenvolvimento que eles já chamaram de desenvolvimento de alta qualidade, mas que chamam, às vezes, de desenvolvimento sustentável ou de desenvolvimento saudável. Isso aparece no discurso de vários representantes do governo chinês, inclusive do próprio presidente Xi Jinping. E vou pegar... E aí é bom a gente pensar historicamente, né? Depois da crise de 2007, 2008, a crise também afeta a China, nos mesmos moldes a que a gente está se referindo, se ela diminui a demanda internacional. Como é que os chineses... A Mônica já falou sobre isso. Como é que os chineses vão compensar isso? Altos investimentos no setor de construção civil, especialmente no setor imobiliário. E a partir dos anos 2010, você tem um boom imobiliário absurdo, incrementado pelo financiamento estatal e pelas famílias, porque as famílias têm esse hábito de investir em imóveis. Isso fez com que os preços subissem, isso alimentava essa máquina, mas também fez com que as empresas começassem a investir de maneira deslocada, a contrair muito mais empréstimos do que poderiam pagar e a construir muito mais prédios do que poderiam entregar. Bom, em 2017 isso já foi percebido, e em 2020 foi aprovada a tal política, vou pedir um pouquinho mais de tempo, aí 15 minutinhos, a tal política das 3 linhas vermelhas, colocando tetos máximos na alavancagem, no endividamento e na liquidez. Evidentemente, isso provocou um solavanco, porque isso reduziu não só o crédito para essas empresas, como isso provocou uma crise na vida das famílias. Algumas delas endividadas, pagando edifícios que foram comprados como investimento, mas que já tinham, seu valor já tinha caído 20%, portanto, elas já não teriam mais ganho com aquilo, pelo contrário, enfim, isso produziu, de fato, uma crise nesse sentido. Só que, já vendo este problema, houve neste momento, a ideia, aproveitando, inclusive, a própria pandemia, a ideia de fazer esse giro, que já foi citado aqui. Nós não vamos mais investir no mercado imobiliário, nós precisamos de um outro
um outro fator de impulso. E a ideia é essa, a Mônica também já falou, a ideia é investir em setores de alta tecnologia. Setores de alta tecnologia, serviços, de energia limpa. Só que, para fazer essa mudança, evidentemente, num primeiro momento, você tem uma redução do crescimento. Eu já estourei o tempo, então só quero dizer isso, que os analistas da China, os estudiosos da China dizem esta desaceleração já estava precificada. Muito bem, vamos à última pergunta da noite. Quais poderiam ser as eventuais consequências da desaceleração chinesa para a economia brasileira? Jones Manuel, com a palavra. Veja, o Brasil, né, tem a China como seu principal parceiro comercial. E a própria demanda chinesa, não só para a economia brasileira, mas global, influencia no preço das commodities, né? O Brasil depende cada vez mais, de a tendência a piorar nos próximos anos, de um preço alto do petróleo, do minério de ferro, da soja, da carne, para entrada de divisas, para sua balança comercial e por aí vai. Como o declínio do crescimento da China não é algo vultuoso, catastrófico até agora, né? Porque o mundo é a caixinha de surpresa, né? Não acho que terá um impacto significativo nesse ritmo, né? Acho que como já foi destacado aqui várias vezes, a redução do crescimento chinês não é uma novidade, assim. Acho que é sempre muito importante, porque os meios ocidentais gostam de fazer uma certa malícia estatística, né? Que é comparar a China crescia 12, 14, 15% ao ano durante quase 30 anos e agora a China cresce 5, cresce 4, e a gente pensa isso, nossa, meu Deus, é uma crise e tal. Quando não, estava previsto, estava planejado, isso inclusive é promovido, né? Uma redução do nível de crescimento, até porque quando você completa vários elementos de infraestrutura, de urbanização, não tem nem sequer como nem para que manter esse ritmo de crescimento quando você passou de uma fase, por exemplo, de uma urbanização vultuosa, gigantesca, sabe? Enfim, coisas desse tipo. Então, acho que não. Acho que o problema econômico do Brasil, ainda que há um problema estrutural de fundo, né, da nossa dependência, do nosso papel subordinado na divisão internacional do trabalho na cadeia imperialista, mas o problema fundamental do Brasil é interno, né? Mas aí, infelizmente, o tema hoje do programa não é a política econômica interna. Seria muito bom falar do novo PAC, que tem metade dos investimentos privados, inclusive PPPs de presídios e hospitais, mas isso não é o tema, então não é uma questão central, não será um problema para o Brasil. E é isso. Eu fiquei muito feliz que o tema de hoje, novamente, não é Ucrânia, né? É uma felicidade, aproveitando essa última resposta, um momento de desabafo, né? Semana passada foi Equador, agora é China, estamos evoluindo, saímos da Ucrânia, mas a gente poderia voltar para o Brasil aí também, hein? Com a palavra, Iole Ilíada. Não, eu tenho acordo com o Jones, quer dizer, eu tenho acordo sobre o que ele falou, não sobre não voltar para a Ucrânia, né? Mas enfim. E muito menos voltar para o Brasil. Mas, falando sério, eu tenho acordo com o que o Jones falou e que tem, para a gente ser coerente com toda a análise que a gente fez até aqui, né? Acho que nós três, de alguma maneira, se a situação econômica chinesa estiver sob controle, como aparentemente está, ao contrário do que vem sendo dito, não haverá um impacto significativo para o Brasil. Claro que, se a desaceleração ela se incrementa, ela se amplia, né, a índices maiores do que o colocado agora, há um impacto e, claro, porque, evidentemente, a China é nossa principal parceira, como todos sabem, entre 1/4 e 1/3 das nossas exportações vão para a China. São exportações que dependem muito, são exportações de commodity, que dependem muito deste aquecimento da economia, tanto do consumo de alimentos, né, porque nós vendemos carne, como da construção, porque nós vendemos minério de ferro. Então, evidentemente, se houver uma queda significativa da demanda para além dos índices agora colocados, isso vai impactar tanto a quantidade das nossas exportações, né, como disse o Jones, o valor das commodities, porque diminui a demanda e elas, evidentemente, baixarão de preço, né?
Há um impacto que é um impacto psicológico, né? E isso tem a ver também com essa, como disse a Mônica, campanha midiática, que faz com que, às vezes, as bolsas do mundo caiam, então isso impacta, tudo bem, o impacto psicológico, geralmente ele não é duradouro, ele não é estrutural, mas em certos setores ele pode acabar produzindo ou aumento de preços ou redução de valores da empresa, mas isso é... E há um outro impacto que eu percebi, lendo a respeito do problema, que alguns perguntam, nossa, mas se a China estiver realmente em crise, como ficarão aqueles investimentos que o Brasil contratou, né, na viagem do Lula, a viagem em abril desse ano, do Lula e da comitiva lá na China? Claro que a gente já fez um programa só sobre isso, já explicou que, primeiro, que não tem nada contratado, não é isso, mas eu acho que mesmo que a crise, digamos assim, mesmo que a economia desacelerasse para além do hoje colocado, mesmo que a demanda interna, né, produzisse mais danos à economia chinesa, por tudo que eu li, a intenção deles é manter esta frente do investimento externo estável, no mínimo, porque eles enxergam isso também como uma frente rentável, como algo que é fundamental para a manutenção da economia. Então, não acho que, no médio e longo prazo, novamente, isso afetaria os investimentos exteriores, e, nesse caso, o Brasil. A menos que a teoria do colapso fiscalizasse, o que realmente não me parece plausível neste momento. Mônica Bruckmann com a palavra. Continuando com o raciocínio da Ioli, eu acho que, pegando carona no último que ela falou, o investimento e os empréstimos da China para grande parte dos países, mais de 150 países do mundo, em desenvolvimento principalmente, superam $1 trilhão, né? Se a gente vê isso no contexto do avanço da nova Rota da Seda, o que eu vejo é a possibilidade com o Brasil de aprofundamento ou abrir um novo momento de parcerias estratégicas. Porque, vejam, uma coisa que já a China anunciou é que vai dar maior peso ao setor serviços. E isso é mais ou menos esperado. Quando uma economia, como dizia Jones, alcança um patamar industrial, o passo seguinte, e esse é o caminho que seguiram todas as outras economias capitalistas, o passo seguinte é o maior peso da economia de serviços, né? No PIB, inclusive. E a China, tudo indica que, no longo prazo, vai nessa direção também. Nesse sentido, se a gente avalia, por exemplo, as exportações nesse momento do Brasil para a China, 20% são minério de ferro, 18% óleos brutos, petróleo, minerais betuminosos, 36% soja, 8,9% carne bovina, 7% celulose e por aí vai. No caso do minério de ferro, que é o segundo item mais importante da cesta exportadora para a China, o preço caiu no que vai do ano de 120 para $100 a tonelada métrica. Eu me pergunto, não será, acaso, uma oportunidade para que o Brasil, nesse contexto de mudanças das diretrizes da economia chinesa, possa, em lugar de exportar minério de ferro, exportar, por exemplo, aço e recuperar a indústria siderúrgica? Exportar derivados da soja ou derivados dos óleos brutos para a China? Eu acho que aí nós temos, digamos, a possibilidade de oportunidades interessantes de aprofundamento dessa parceria estratégica com a China, que realmente beneficie ao Brasil e ajude a dinamizar ou recuperar a indústria nacional, e no contexto de um processo de, digamos, recuperação dos espaços de coordenação regional para a região inteira, né? Para a América do Sul, para o Mercosul, para a América Latina. Eu vejo aí realmente que, desde que conduzido com uma certa visão de futuro e com planos estratégicos a partir de cada um dos nossos países, e principalmente o Brasil, é possível encontrar oportunidades interessantes nesse contexto. Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado ao vivo de segundas às sextas-feiras, sempre às 19 horas, no canal de Ópera Mundi no YouTube. Eu conversei hoje com Ioli Ilíada, Mônica Bruckmann e Jones Manuel. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Tchau, tchau.
Música